Tem algum problema com a voz? Pois não. Sim? Sim. Eu não posso atender agora, eu estou numa reunião. Você poderia me ligar à noite? Pode ser à noite, por favor. Obrigada. Um abraço. Deixa eu ver se tem algum problema. Aí é sua voz. Deixa eu mandar uma mensagem. Peraí, deixa que eu te ajude a fazer essas coisas, que eu faço isso todo dia, tá? Olá, pessoal. Google Chrome. Deixa alguém mandar. Não quer ativar o microfone. Não? Não. Pode ativar o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Aqui é a Tamires, eu sou da organização das lives e do grupo do professor Roberto. Primeiro eu gostaria de agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, e tão generosamente falar para a gente aqui. A gente se sente muito honrado com a sua presença, mesmo que virtual, né? Com certeza, nesses tempos de pandemia, é muito importante para a gente. Eu vou dar alguns recadinhos, mais relacionados ao operacional, ao técnico, para todos que estão nos assistindo, e depois eu vou passar a palavra para a Mariana, e talvez também o professor Roberto Baronas consiga falar um pouco com a gente. Não é certeza, porque ele acabou de me ligar para... Tô aqui. Ah, tá aí, Roberto? Tô aqui. Ah, tá bom. Professor, boa tarde, tudo bem? Você pode me ver? Sim, estamos vendo e ouvindo. Está tudo bem também? Som também, tudo bom? Tudo bom. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Olá, Mariana, tudo bem você? Olá, Theo, tudo bom? Sim, tudo bom. Ai, que bom. Oi, Eu Mariana, vou, então, tudo só bem? dar... Oi, Roberto. Joia? Tá bom. Sim, tudo certo. Uma coisa, só uma pergunta, todo mundo está ouvindo e olhando desde sua casa ou estão num lugar central? Não? Cada um na sua casa. Não. Tá, claro. Eu vou aproveitar para falar como que está funcionando aqui, então, para dar meus recadinhos, e passo a palavra rapidinho para a Mariana. Essa live, ela está sendo gravada, tá? Depois, ela está sendo ao mesmo tempo transmitida ao vivo no Facebook, Ledinho Fiscar. Então, quem não conseguir acessar por aqui, porque esse encontro, essa sala tem um limite, então quem não conseguir acessar por aqui pode acessar
pelo Facebook, que aí não tem limites. Eu vou pedir para que os convidados, todos, por uma gentileza, desliguem a câmera e desliguem os seus microfones, porque pode causar problemas técnicos, sobrecarregar a nossa sala e atrapalhar a fala do apresentador e das pessoas que estão participando, tá? É só por uma questão técnica mesmo. Agora... Não, é só dos ouvintes. Ah, tá. A gente costuma dividir, né, em um tempo de apresentação, 1 hora, ou quanto o senhor achar necessário, de apresentação, e depois a gente deixa cerca de 1 hora entre as perguntas e as respostas, uma conversa. Mas o senhor pode se sentir à vontade para falar para a gente, ou continua ou para, tá bom? As perguntas podem ser feitas tanto aqui no nosso bate-papo, aqui no Meet, quanto serem feitas lá pelo Facebook, que a gente passa aqui a pergunta, a gente cola a pergunta aqui no nosso bate-papo do Meet, aquelas que forem feitas lá no Facebook, para depois, se a gente conseguir responder todas, se não, a gente tenta responder o máximo que a gente conseguir. Quanto às inscrições, elas são feitas lá no link que está disponível na nossa página no Facebook do Ledinho Fiscar. A presença a gente já controla pelo acesso, então todo mundo que assistiu automaticamente já está com a presença para poder receber o certificado, tá? Então a inscrição é para quem quer o certificado. Quem quer só assistir pode ficar à vontade também de assistir pelo Facebook. A gente também pede, se caso a sala fique lotada, para que as pessoas que têm mais, que são ouvintes, que têm mais familiaridade com o Facebook, para que migrem para assistir essa live do Facebook e deixem um Meet para quem tem menos familiaridade ou com a tecnologia, já está acostumado com o Meet mesmo, tá? Quem puder, e se a sala também ficar lotada. E lembrando que a próxima live nossa é com o professor Dominique Maguinot, na próxima quarta-feira, e será às 14 horas, por conta do fuso horário também, tá? Eu passo, então, agora a palavra para a Mariana. Qualquer outra dúvida que restar quanto a essas informações, pode fazer no bate-papo ou lá no nosso Facebook que a gente responde. Bom evento a todos e sejam todos bem-vindos. E uma pergunta prática. Eu vou ver as pessoas que estão ouvindo ou não? Agora eu só vejo... Eu acho que o senhor só vai ver, por enquanto, o professor Roberto e a Mariana, porque se a gente abrir a câmera para todo mundo, pode sobrecarregar o sistema e ninguém conseguir por isso. direito. Então eu vejo só aqui o poster, aqueles análises que critica tempos de pandemia, isso... eu vou tirar. Sim. E agora eu vejo mais pessoas. Tá ótimo. Bom evento, então. Obrigado. Bom, obrigada, Tamires, pelos recados, pelos informes. Agradecer a oportunidade do Ledim, da UFSCar, pela iniciativa das lives. A gente sabe tanto que é importante nesse período de pandemia, de isolamento social, a gente ter a oportunidade de estar em contato e ouvir tantas vozes de diferentes perspectivas do discurso para pensar a atualidade, né? Isso é muito importante. Agradecer ao professor Theon por gentilmente ter aceito o convite. A gente sabe que não é a opção favorita de ninguém participar dessa forma, online, que a gente não consegue ver todas as pessoas, mas, no momento, o que a gente consegue, e considerando também todas as questões que estão acontecendo, tanto mundialmente, mas, sobretudo, o que acontece no nosso país, no Brasil. Encontros como esse são muito importantes, como formas de resistência também. Então, mais uma vez, o agradecimento ao professor Theon, que entende tanto dessas questões, sabe tanto da importância. Não tem tanta necessidade de apresentar
Theo Van Dijk, quem está por aqui já conhece, mas reforçar algumas informações que são importantes, né, para divulgação também. O professor Theo Van Dijk, atualmente ele é diretor do Center of Discourse Studies, que fica em Barcelona. Tem a página na web, discoursestudies.org, se vocês quiserem conhecer. Atrás dele tem o cartaz também, de divulgação do centro. É um centro que recebe muitos investigadores, muitos pesquisadores sobre o discurso. Está localizado na cidade de Barcelona e fica perto da Rambla, que é bem famosa. Ele é também professor na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona também. Já atuou como professor, investigador também no Brasil, Amsterdã, e tem muita relação com a América Latina, o que torna a gente muito mais próximo, né? Só para falar das obras, são muitas obras, obras editadas, organizadas, autoria solos também, mas a última, uma das últimas mais atuais que nós temos é Discourse and the Races in Latin America, de 2009. Tem um novo livro que está para ser lançado agora, que agora não é mais um discurso racista, sim um discurso antirracista, né? Acompanhei, inclusive, estive ao lado da tradutora, vendo esse trabalho de confecção. E o livro agora, que vai, em 5 anos, mais ou menos, a perspectiva de ser lançado, sobre movimentos sociais. O professor Theo também fundou 6 periódicos internacionais. Se vocês entrarem na página, vocês vão poder ver os nomes de todos eles, né? Alguns, por exemplo, Text and Talk, Discourse and Society, Discourse Studies, e é fundador também, junto com a Adriana Bolívar, da ALED. Bom, com essa pequena introdução, eu passo a palavra para o professor Theo. Muito obrigada novamente. E eu volto a falar, então, depois que terminar a fala, para passar algumas perguntas do pessoal que está assistindo. Muito obrigada, Mariana. Para mim é um prazer poder falar para você aqui em Barcelona e também suas colegas lá no Brasil, na universidade. Para mim é uma honra poder falar para vocês. Como a Mariana já falou, não é exatamente a minha prática de falar com as pessoas online, mas agora com o vírus a gente tem que se acostumar a qualquer tipo de comunicação. O que eu queria fazer hoje é falar sobre como a análise de discurso, e sobretudo a análise crítica do discurso, pode contribuir a compreender o que passa nos discursos públicos sobre o coronavírus no mundo e, sobretudo, também no Brasil. Uma coisa que eu tenho que dizer é que eu não sou especialista nesse estudo. Então, eu também, para poder fazer uma análise muito sistemática, a gente deveria fazer pesquisa. Então, claro, em 2 meses a gente não poderia fazer pesquisa, então o que eu estou dizendo hoje são impressões que provavelmente muitas pessoas têm. Tinha também, felizmente, um pouco de ajuda da minha mulher brasileira, que me ajudou também para dizer um pouco sobre a situação no Brasil, sobretudo ajuda minha colega Viviane de Brasília, que também agora está ouvindo, dizendo, você pode, não se preocupa, você só fala sobre as coisas que você sabe. Então, muito obrigado também a todo mundo que está me ajudando agora. Então, gostaria muito de começar com uma coisa que a maioria de vocês já sabe, falar poucos minutos sobre a análise de discurso, análise crítica de discurso, e depois falar um pouco e conversar com vocês sobre o coronavírus e sobre toda a cobertura na imprensa e os discursos públicos. Primeiro também tenho aqui a ver como... sim. Então,
gostaria primeiro de falar um pouco sobre discurso e análise de discurso, que vocês já sabem, porque a maioria das pessoas ouvindo provavelmente já aprendendo dos livros e os trabalhos no Brasil sobre análise de discurso. Então, primeiro, obviamente, como vocês sabem, não é um método como análise de conteúdo, é mais uma transdisciplina. É uma transdisciplina que eu prefiro chamar simplesmente estudos do discurso. Isso acho muito importante. Outra coisa que queria enfatizar, que tem muitas linhas internacionais. Então, não é só uma linha inglesa, francesa, norte-americana, alemã. Então, para mim, a análise de discurso é estritamente internacional. Então, sempre estou recomendando de não limitar qualquer tipo de análise de discurso a uma linha preferida, que é muito típica também em vários países da América Latina, de seguir só uma linha. E eu acho que os problemas sociais e problemas políticos são tão importantes que um país só e uma linha só não pode estudar. Essa análise de discurso internacional e multidisciplinar tem muitos métodos. Então, métodos que vocês também conhecem, obviamente, começou com análise de discurso dentro da linguística, então tem métodos de análise gramatical, tem métodos com psicologia, então métodos experimentais, tem métodos de sociologia, micro e macro-sociologia, de antropologia, de etnometodologia e também etnográfica. Tem também muitos métodos quantitativos, por exemplo, a linguística de corpus, então muito mais. Então não só tem um método, sino muito mais. Então, outra coisa que eu acho muito importante também enfatizar que depois dos anos 60, 70, a análise de discurso mais em geral, enfocar também sobre as estruturas do discurso, como microestrutura, macroestrutura, outras estruturas da argumentação, da narração. No final dos anos 70 e princípio dos anos 80, como são vários países, também uma linha muito mais crítica, que tem a ver com o problema da dominação e como a dominação se reproduz através do discurso. Então, o que a gente acha muito importante agora é como o poder e, sobretudo, o abuso do poder se reproduz através do discurso. Isso é crucial para compreender problemas, por exemplo, de racismo, de sexismo e outras formas de desigualdade social que também a gente tem que falar hoje mesmo. Então, a análise crítica do discurso tem a ver com abuso do poder, dominação por um lado, e também o que a gente esqueceu um pouco nos últimos anos, também a resistência contra essa forma de abuso e de dominação. Por isso também nos últimos livros, que eu espero também publicar um livro sobre antirracismo no Brasil, também o estudo de como os discursos na história, por exemplo, contra a escravidão e em favor da abolição e contra o racismo, também contribui ao debate internacional. Então, não é só o discurso dominante que a gente quer analisar criticamente, mas também como uma forma de solidariedade, analisar como no passado e hoje também encontramos discursos de oposição, de dissidência, discursos de resistência. E eu gostaria muito também com vocês falar um pouco sobre como isso também pode ser agora no debate internacional sobre coronavírus e como o discurso público dos políticos e também da mídia fala sobre a pandemia. Então, que coisa a gente pode observar? Então, observar o que vocês estão observando nos jornais também no Brasil, os grandes jornais como o Globo, o Folha de São Paulo e muito mais, e também nas redes sociais. Então, que coisa você está lendo? Isso eu acho que é muito importante. E por que isso é importante? Não só
porque são questões de discurso que talvez não todo mundo acha muito importante, mas o conhecimento que vocês têm sobre o vírus e sobre a pandemia é precisamente uma coisa que se constrói em geral através do discurso. Só as pessoas que tiveram uma doença ou que conhecem as pessoas que tinham uma doença sabem mais, de uma maneira mais direta, sobre a pandemia, mas também o que a maioria de nós, eu também, sabe sobre a pandemia é através do discurso público. Por exemplo, as redes sociais, os jornais oficiais, televisão, no Brasil, claro, o Jornal Nacional também. E então, a análise de discurso, neste momento, e sobretudo a análise crítica do discurso, é muito relevante porque é a base da formação de conhecimento sobre o que neste momento no mundo é crucial para conhecer. Isso é, então, quando esse conhecimento não é muito completo, também a gente não pode resistir, a gente não pode tomar ação contra essa forma de doença, e sem conhecimento a gente não está bem preparado para tomar ação dentro da pandemia global. Então, o discurso é crucial, primeiro, para a formação de conhecimento sobre a situação atual, muito importante. Então, para mim, então, a relação não é só entre discurso e sociedade, como típico da análise crítica do discurso, mas também uma análise entre discurso e formas de cognição social. E uma das formas básicas da cognição social é conhecimento sobre o mundo. Mas não só são relevantes conhecimentos, mas também a opinião que a gente tem. Para poder criticar o discurso público, você não tem que saber só o que passa, o que ele escreve e não escreve, mas também você precisa de um tipo de forma de pensamento crítica que tem que ver com a avaliação, tem que ver com emoções também, tem que ver com não só conhecimento, mas também com atitudes que as pessoas têm, por exemplo, sobre a pandemia e sobre o discurso sobre a pandemia. Então, isso é muito importante. E também tem que ver, por exemplo, com a formação das ideologias. Então, uma pessoa que está olhando e vendo as notícias na televisão ou no jornal, essas pessoas também têm uma ideologia, pode ser uma ideologia progressista, ou conservadora, ou uma ideologia feminista, ou talvez antifeminista. Então, todo mundo vai aprender e construir o conhecimento sobre a pandemia como função de suas ideologias. Então, se você cada dia está lendo sobre a pandemia de uma maneira específica, isso também pode contribuir à formação da sua ideologia sobre tal e tal evento muito importante no mundo sociopolítico. Então, o que a gente, neste momento, está lendo, que coisa é agora? Por exemplo, antes de preparar um pouco essa palestra, olhei um pouco outra vez os jornais no Brasil, o que eles estão sobre que coisa eles estão falando e escrevendo. Então, isso não é tão diferente daqui na Espanha, outros países que estou lendo as notícias, por exemplo, na Inglaterra, Estados Unidos. Em princípio, são milhares de artigos sobre vários aspectos da pandemia. Então, são coisas que têm que ver, por exemplo, com muitos números. Então, uma das coisas que quase não tem artigo sobre o vírus, que não tem que ver com uma coisa que tem que ver com muitos números. E isso, tradicionalmente, é uma coisa, análise crítica do discurso, que a gente chama muitas vezes como the numbers game, então como o jogo dos números.
O jogo dos números normalmente, por exemplo, se usa muito quando tem notícias sobre imigrantes. Por exemplo, aqui na Europa, tipicamente quando chegam refugiados ou imigrantes, dizem quantas milhas de pessoas chegando. E em geral, esses números não são muito precisos. É só como, o que eu falo como uma retórica da precisão. Não importa o número preciso, é uma retórica de precisão. Mas agora, não é só uma retórica da precisão, é de verdade uma semântica da precisão, porque precisamente cada dia o jornal está reproduzindo os dados oficiais dos países, quantos mortos agora tem no país, quantas pessoas agora estão doentes, quantos mortos também tem nos outros países, etc. Então, agora, o número é uma coisa extremamente importante, porque para ter uma ideia da seriedade da doença, isso se pode medir só com quantas pessoas estão doentes e quantas pessoas estão morrendo. Então, os números agora são muito importantes. Então, isso é um tema muito importante. Outra coisa que vocês também estão lendo no jornal e vendo também na televisão, sem dúvida, são as consequências sociais. Por exemplo, quando as pessoas estão perdendo o seu trabalho, isso em qualquer país muito importante, são milhas aqui na Espanha e também milhas nos Estados Unidos, até 20% das pessoas, e sobretudo as pessoas que estão vivendo de trabalho cotidiano e de salário cotidiano, têm mais problemas que a maioria das elites que podem simplesmente continuar o trabalho na casa. Então, isso é uma coisa muito importante. Também vocês estão lendo sobre as consequências econômicas. Por exemplo, que muitas empresas estão obrigadas a fechar. Isso é não só importante como uma notícia econômica, mas também porque as pessoas, as empresas que fecham também causam mais desemprego. Então, isso também é muito importante. Também, sem dúvida, no Brasil, aqui também muitas coisas práticas, como, por exemplo, a prevenção, usar máscaras, luvas, vacinas, e todas essas coisas muito importantes também tem a ver com as políticas locais, nacionais e internacionais, como aqui na Espanha, por exemplo, o ministro-presidente Sánchez está tomando medidas com seus ministros, e como no Brasil também Bolsonaro e ministros estão dizendo o que tem que fazer, não que tem que fazer. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então a gente também fala sobre toda a situação de desconfinamento, as pessoas ficam na casa e também tem protestos que as pessoas nem querem ou não podem ficar na casa. Isso é também um tema muito comum. Então também protestos e, claro, no Brasil também, como vocês sabem melhor do que eu, cada dia também uma questão da responsabilidade. Quem é agora mais responsável de tantos mortos? E no Brasil, sobretudo, isso tem a ver com termos políticos, por exemplo, o papel de Bolsonaro diretamente na situação de mitigar os peligros da doença. Eu não preciso nem elaborar, ou vocês sabem muito melhor do que eu, que o presidente Bolsonaro é também corresponsável da situação atual no país, e por isso eu também estou lendo agora mesmo que também tem muitos denúncias oficiais, inclusive de impeachment, para os perigos que ele está causando no país. Então, sobre isso vocês já sabem muito. Então, isso é também acontece no jornal. Os jornais que antes não eram tão crítica dele, como o jornal, por exemplo, o Globo, ou Folha de São Paulo, antes não era tão crítica sobre eles, agora é cada vez melhor. Então, agora se misturam então a cobertura sobre a pandemia, por um lado, e cobertura da situação de outro tipo de crise, outro tipo de perigo no país, que é
o perigo da falta de governança que existe na figura de Bolsonaro. Então, isso vocês já sabem. Então, agora a questão é que coisa a análise, discurso crítica pode contribuir. Então, já falei, para fazer isso muito bem, a gente tem que fazer pesquisa, com grupos de pesquisa que podem analisar a televisão, as redes sociais, os jornais, etc. E eu não fiz isso, então, para mim, são só impressões que eu estou vindo, olhando os jornais no Brasil rápido e também aqui na Espanha, os Estados Unidos e Inglaterra. Então, primeiro, uma coisa que é muito óbvio, a cobertura da pandemia domina quase tudo. Quer dizer que muitos outros temas, neste momento, quase não se fala. Então, agora é um tema global no mundo e também aqui na Europa, também no Brasil. O tema agora é a pandemia. Então, e essa pandemia também, porque é um tema dominante, a gente pode se perguntar por que outros temas, também muito importantes para as pessoas saber, não se fala tanto. Então, por exemplo, os temas fundamentais no Brasil, como, por exemplo, a pobreza, a desigualdade, racismo, são temas que quase não se fala neste momento, porque não parece tão relevante. E depois a gente vai ver que tem outras coisas, porque precisamente as coisas quase não se falam. Outro tema que quase não parece, pelo menos que eu vi visto, então, sem dúvida, em algumas redes sociais, sim, ou talvez com outras publicações, revistas, por exemplo, não sei, Carta Capital e outras revistas no Brasil, sem dúvida, vão falar muito mais sobre isso, mas isso também parece faltar, sobretudo nos jornais mais populares, que é a análise sociopolítica da pandemia. Então, a gente não só precisa muita informação sobre quantos mortos, ou se ou não a gente vai ter vacina, ou se ou não algumas pastilhas ajudam, não? A gente, ou só sobre confinamento, a gente também, para compreender a pandemia, a gente precisa uma análise sociopolítica. E agora não posso só falar como analista de discurso, mas também como um cidadão crítico, que fala sobre a maneira que a mídia, sobretudo, está falando sobre a pandemia. Então, a cobertura neste momento é, sobretudo, ad hoc, é pontual. É pouca análise estrutural e fundamental da pandemia. Que coisa exatamente está acontecendo se a gente olha as dimensões políticas? Por exemplo, uma das causas da pandemia não é só questão de saúde, que depois a gente fala mais sobre isso, mas sobre todas as políticas neoliberais dos países. Isso é muito claro no Brasil, mas também nos Estados Unidos e muitos outros países. Em alguns países, talvez um pouco menos, mas em princípio também na Europa, em geral, temos problemas que são consequência de políticas neoliberais. Ou seja, o Estado tem um papel muito menos importante que as empresas, e também uma das consequências do problema de saúde no mundo inteiro, falta de máscaras, falta de roupa protetora, etc., etc. Então, tem que ver com o fato de que os Estados não estavam preparados para esse tipo de pandemia. Então, isso é muito importante. Outro tema muito importante que a gente deveria assinalar é que, por exemplo, tem desde muito tempo também no Brasil um descuidado do setor público. Por exemplo, tudo tem que ver com hospitais e médicos. Depois eu vou falar sobre isso um pouco mais, mas em geral é
uma questão de explicar as consequências da pandemia em termos de uma situação de políticas neoliberais muito fortes, claro, no Brasil, com Guedes, one of the Chicago Boys. Então, isso é uma dimensão que a gente não está lendo cada dia no jornal, porque a maioria das empresas, grandes empresas de jornais, no Brasil sobretudo, mas também em outros lugares, são muito consistentes com esse tipo de política neoliberal. Então, uma coisa também não é só questão quem ou que instituições têm responsabilidade. Por exemplo, você pode, obviamente, outra vez, personalizar esse tipo de responsabilidade e olhar para Bolsonaro, mas isso é uma limitação muito importante. É normal. Nos Estados Unidos também todo mundo vai acusar Trump, e no Brasil também isso acontece com Bolsonaro, porque ele, mais que ninguém, faz essas loucuras que ele faz. Mas as causas, as responsabilidades é muito mais estrutural, muito mais profunda, muito mais geral que só uma pessoa. Também sem essa pessoa falando suas idioteces. Então, outras pessoas também, outras instituições também são importantes. Então, a gente tem que falar também sobre a responsabilidade no mundo e também no Brasil sobre as causas e as responsabilidades da pandemia. Então, só para falar sobre isso um pouco mais. Então, a ideia também, a metáfora é de personalizar. Quem mata as pessoas, ou que coisa mata as pessoas, a gente normalmente está falando se o vírus mata as pessoas. Por isso também toda a metáfora do vírus que é um inimigo, etc., são as metáforas clássicas para atribuir a causa, por exemplo, da pandemia dos mortos. Mas eu acho que isso é normal que as pessoas morram de uma doença. Então, é estranho dizer que essa doença está matando as pessoas, literalmente sim, mas eu acho que seria muito melhor dizer que quem mata as pessoas não são os vírus, mas as políticas de saúde que matam. Porque a gente pode comparar com outros países, como, por exemplo, Nova Zelândia, onde a primeira-ministra, muito famosa, está mostrando que também tem outras políticas. E com políticas com muito menos mortos e muito melhor proteção. Então, eu diria que não é literalmente só o vírus que mata, mas as políticas que faltam de saúde. Então, e lá tem uma coisa que a maioria de vocês sabe, que eu vou pelo menos recordar para vocês, que desde muito tempo, Bolsonaro e os partidos de centro e direita, os militares, a mídia e sistemas de mídia, o patronato também constroem o neoliberalismo radical que destrói o Sistema Universal de Saúde, o SUS, no Brasil. Então, sem essas políticas já desde muito tempo, desde Temer e, obviamente, desde Bolsonaro e depois das políticas de saúde do PT, então a gente pode dizer que os ataques fundamentais contra o sistema de saúde são muito importantes. Então, como vocês sabem, que eu vou só recordar, que tem corte de verbas, havia campanhas difamatórias, havia substituto de expertos por aliados incompetentes. Por exemplo, Bolsonaro, em 2019, barrou a lei para ajudar os diagnósticos de pacientes do SUS. Então, também havia mudanças do financiamento da saúde. Então, vocês também sabem, até agora, lendo o jornal ontem e hoje, que tem nomeações de militares que não são nem médicos. Então,
como pode ser que pessoas, nessa situação, precisamente de um perigo global e nacional, no Brasil também, as pessoas nomeadas são pessoas que não têm nenhuma expertise sobre saúde. Então, como vocês também sabem, o governo também matou o programa Mais Médicos, que também era importante. Também havia ataques à prevenção de gravidez, das infecções sexualmente transmissíveis, AIDS. Então, lá também são todas coisas dos últimos anos que são ataques contra o sistema de saúde no Brasil. Então, por exemplo, também havia o fim da participação efetiva dos conselhos populares no papel de proposição, de monitoramento, de fiscalização e avaliação das políticas públicas. Isso também era crucial e eles também não podem funcionar bem, e sobretudo também para minorias étnicas marginalizadas, para todos esses grupos mais vulneráveis. Esse tipo de conselhos agora não funciona. Também falta cooperação com os governadores e secretários de saúde no país. Então, quando o governo em Brasília está ignorando as outras pessoas no país que poderiam fazer localmente uma coisa melhor, então isso tem uma influência fundamental. Então, também não preciso aqui recordar, ou vocês estão lendo também cada dia no jornal, ou pelo menos nas redes sociais, que os ministros de saúde, Mandetta e Teich, já tinham que sair, mas não eram exatamente grandes médicos, então eles eram empresários. E também estavam precisamente, a Mandetta estava precisamente contra o programa Mais Médicos, e Teich estava manipulando as cifras dos doentes e dos mortos. Então, também quando eles estavam lá muito pouco tempo, eles quase não tinham um papel de contribuir ao conhecimento. Então, eu acho que é muito importante para uma análise sistemática do discurso público sobre a pandemia, tem muitos temas que a gente quase não vê. Por exemplo, também para terminar minha intervenção, o fato que a gente, por um lado, os jornais agora estão atacando Bolsonaro, mas eu não estou lendo que precisamente graças a esse tipo de cobertura, por exemplo, esse ataques violentos contra o PT, Bolsonaro foi eleito faz poucos anos, graças também a esse tipo de análise e falta de análise na mídia sobre quem exatamente era Bolsonaro. Então, sobre o fato quem agora é responsável do presidente, que ele está lá, e quem agora é responsável das políticas neoliberais de saúde, sobre isso a gente não lê muito no jornal. Então, isso são as coisas que eu queria enfatizar. Seria bom se a gente aqui na Espanha, na Europa, e vocês também no Brasil, em cada universidade, pudessem fazer grupos de pesquisa para analisar para cada tipo de discurso público, dos jornais, do Jornal Nacional, e também das redes sociais, como eles falam sobre esse tipo de pandemia. Que coisas eles estão enfatizando e coisas que estão não enfatizando ou esquecendo. E vocês vão ver que muito provavelmente o que eu estou dizendo agora sobre esses temas que faltam são provavelmente as coisas que faltam.
isso não quer dizer que nunca aparecem. Por exemplo, hoje, também para controlar o que já havia preparado, olhei, por exemplo, na cobertura hoje no Globo, o jornal do Rio de Janeiro, e havia, por exemplo, um artigo sobre aumentos da violência contra mulheres, que também aqui na Europa é um tema muito importante, que as pessoas que têm que ficar na casa, também, as mulheres também, especialmente em situações de pobreza, onde tem muito pouco espaço na casa, as mulheres têm muito mais, têm que desafiar muito mais violência contra os homens. Então, isso, e também o artigo hoje no jornal, por exemplo, que não só na casa mesmo, mas também através das redes sociais, parece, não só no Brasil, mas também no Brasil, cada vez mais ataques contra mulheres através das redes sociais. Então, o que a gente está observando, e isso também foi uma observação que minha colega, amiga Viviane Rezende, analista crítica de discurso na UNIB, que publicou muitas coisas também sobre marginalização e exclusão social, por exemplo, de pessoas da rua. Ela me falou, olha, a situação que a gente já tinha no Brasil já piora cada vez mais, precisamente através da situação da pandemia. Então, isso também acho um tema que a gente tem que analisar sistematicamente. Então, isso são todas análises mais sociopolítico do discurso. Então, para a gente fala sobre discurso público da mídia, mas e a gente fala sobre coisas que tem a ver com o discurso, que são os temas muito frequentes e os temas que não são muito frequentes. Isso é um aspecto muito importante. Mas para o analista de discurso também são as palavras. Que tipo de palavra a gente está usando? Então, por exemplo, eu sou como diretor de várias revistas, me está enviando também artigos muito interessantes sobre em que país se fala sobre esse vírus. Por exemplo, no princípio, nos Estados Unidos, não só falamos sobre coronavírus, ou Covid-19, mas sobre o vírus chinês. Então, depois, isso foi na Washington Post e também The New York Times. Então, nos jornais muito famosos nos Estados Unidos, que depois já não fizeram, mas durante muito tempo havia um tipo de viés de culpar, como depois também, até hoje, Trump fazia, de culpar um país específico como China pela pandemia. Então, isso pode ser só na escolha das palavras, e isso é uma coisa, é como para pessoas na análise de discurso, a primeira coisa que a gente faz, olha as palavras. Então, isso também, de uma maneira quantitativa, a gente pode fazer para milhares e milhares de artigos que agora estão se publicando. A gente normalmente não pode fazer uma análise detalhada de cada artigo, isso seria mais uma análise qualitativa de um corpus mais pequeno, mas para corpus muito grandes, por exemplo, toda a cobertura de todo um jornal durante 3 meses, são milhares e milhares de artigos, pelo menos a gente pode ver que tipo de palavras se usam para falar sobre o vírus, para falar sobre as pessoas mortas, para falar sobre os sintomas, etc. Então, isso também acho muito importante. Uma coisa que eu mencionei muito rápido foi, por exemplo, as metáforas. Vocês lembram que também, quando se fala sobre o vírus, isso muitas vezes é em termos de uma luta ou uma guerra contra um inimigo. Um inimigo que, nesta situação, a gente não pode ver. Eu conheço esse tipo de análise muito bem no meu trabalho, por exemplo, sobre discurso racista na Europa e também na América Latina. Então, imigrantes também se representam tipicamente em termos de uma inimiga, e com metáforas como, por exemplo, um tsunami ou
em espanhol, olas, então, ondas de imigrantes. Então, agora também, outra vez, uma maneira de falar sobre o vírus em termos de uma guerra, uma luta ou um inimigo. Então, isso é só uma metáfora. O que a gente deveria fazer é ver como também outras metáforas a gente vai encontrar no jornal. E isso é muito importante porque as metáforas não são maneiras de falar, não são só propriedades do discurso, mas sobretudo como também sabemos dos teóricos como George Lakoff e muitas outras pessoas, são também maneiras de pensar. Então, se o vírus se vê como tipo de inimigo, como tipo de guerra contra, etc., em vez de métodos mais de médicos ou de farmacêuticas, etc., mas essa coisa de uma guerra e o inimigo também pode provocar maneiras de lutar contra o vírus, que também tem que ver mais com violência que com uma pesquisa sistemática para encontrar, por exemplo, uma vacina. Então, isso tem que ver com os temas que não aparecem, com as palavras que são frequentes, não frequentes, como nombrar e descrever as pessoas que estão doentes, as metáforas. Outra também muito importante para a análise seria também quem são as fontes. Por exemplo, uma das coisas muito importantes na qualquer tipo de notícia é de onde o jornal ou a televisão tem a informação. Então, uma das análises muito importantes é precisamente quem se cita e não se cita. Por exemplo, nessa situação da pandemia, claro, crucial é citar especialistas, pessoas que sabem. Então, a gente tem que se perguntar, e eu faço isso cada dia, quando eu abro os jornais que estou lendo cada dia, porque outra vez não sei quantos artigos sobre Trump. E então, quando ele tem nada que dizer, então só em questão da crítica política, que é muito importante, mas para informação sobre o vírus e a pandemia, constantemente ler os atos ridículos dos presidentes, não acho uma coisa muito importante. Então, muito importante cada vez também ver quem fala sobre que coisa, a quem a gente dá a palavra. Nessa situação no Brasil é só, claro, talvez médicos e especialistas, mas também talvez pessoas que fazem análise que eu queria fazer agora um pouco, pessoas que sabem sobre a situação social e política. Quais são as causas fundamentais da pandemia? Quais são as consequências sociais? Que tipo de pobreza que será cada vez pior no mundo inteiro? Que tipo de análise das prováveis consequências do vírus também é muito importante, que a mídia também dá a palavra a essas pessoas. Isso é muito, mais ou menos o que eu queria dizer, mas eu prefiro agora dar a palavra a vocês com perguntas e com comentário e com propostas de pesquisa, propostas também de políticas, propostas também de ação social, porque, claro, contra as formas do discurso dominante, a única coisa que a gente pode fazer é articular um discurso de resistência, um discurso alternativo, um discurso contra esse tipo de dominação do discurso oficial. Muito obrigado, até agora. Obrigada, professor. Obrigada. Agora a Mari leva a mediação para a gente, tá bom? Obrigada, Tamires.
Bom, professora, a gente selecionou aqui do chat, tanto do chat do Meet, como alguns questionamentos e perguntas lá do Facebook, e a gente fez uma seleção aqui. A gente vai começar com uma pergunta da professora Viviane Rezende, lá da UNB. Ela escreveu: eu gostaria de pedir ao Theo que comentasse sobre a ocultação das desigualdades, por exemplo, das possibilidades de isolamento, por meio da romantização do contexto de isolamento na pandemia. Sim, então isso foi precisamente um tema que eu não conhecia, porque aqui não viu, mas precisamente a minha colega de Brasília, a Viviane, ela falou que essas coisas acontecem no Brasil, que quase uma representação romântica do confinamento, e comentando que precisamente na situação de pobreza, que não tem muito a ver com esse tipo de romanticismo, porque a questão é mais de pobreza, falta de comida, as crianças que estão na casa, que não podem ir para a escola. Então, e quando na escola as crianças têm talvez uma comida que agora nas casas muitas vezes eles não têm. Então, o confinamento para milhões de pessoas, sobretudo no Brasil, não tem nada romântico. E para mim a situação é muito diferente como professor, e muitas outras pessoas também das elites podem ficar na casa e fazer quase todo o trabalho na casa. Então, a maioria das pessoas que escrevem no jornal também são, talvez não as elites, mas também pessoas que podem fazer todo o trabalho na casa e não sempre moram em situação de pobreza, com fome e com muitas crianças que não podem ir para a escola. Eles também têm, talvez, empregada, que também pode trabalhar ou não. Então, lá tem uma situação muito diferente. Então, o que agora estou compreendendo, precisamente no Brasil, a ideia de um confinamento romântico não tem nada a ver. Muito obrigado de falar isso também para todo mundo. Obrigado. Então, eu ainda, porque eu não conheço bem esse sistema, tem perguntas das pessoas que eu tenho que ver aqui, não? Porque eu vi agora uma pergunta de uma pessoa que eu conheço, porque ela trabalha sobre o tema. A Conceição tinha uma pergunta que... Conceição, pode repetir? Professor, a Mari está... acho que tem algum delay aqui na nossa... Na conversa por conta da internet, ela Sim. separou essas perguntas e já vai fazer para o senhor. Sim, então eu não sei porque às vezes o texto desaparece de trás. Bom, se tem mais pergunta, sim, e porque então os textos ficam aqui muito rápido e desaparecem. Então, neste momento, o mais prático é quando as pessoas falam. Olá, Theo. Desculpa, o meu microfone não estava conseguindo conectar de novo. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou resgatar essa da Conceição, e aí, enquanto isso, se você puder responder uma do Santiago, ele foi um dos primeiros que colocou uma pergunta. Deixa eu ver. O Santiago, ele queria saber sobre a contribuição da análise crítica do discurso para pensar a questão da fake news e da desinformação. Como que a análise crítica do discurso contribuiria para fazer essas análises? Tá, obrigado. Isso é um tema que não tem só a ver com a pandemia, porque é uma coisa que já está relevante desde anos, desde pelo menos a eleição de Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. Fake news era um tema fundamental. Então, e porque fake news também é um tipo de discurso, eu também
não cada dia, mas muito frequentemente, está pensando que coisas a gente pode fazer como analista de discurso com coisas de fake news. Lá tem um problema teórico, metodológico muito importante. Desde a análise de discurso, não tem uma diferença entre uma notícia verdadeira e uma notícia de mentira, fake news. Simplesmente é como uma mentira. Se você conta uma mentira, a estrutura de uma boa mentira não é diferente de qualquer afirmação verdadeira. Então, não tem uma maneira clara de analisar fake news desde uma perspectiva puramente linguística ou discursiva. A única coisa que a gente pode fazer, e se faz, que eu saiba um pouco, por exemplo, o Facebook e outros programas internacionais, por exemplo, alguns tipos de fake news têm características muito típicas de tipos de mentira. Mas isso a gente quase não pode analisar em uma análise qualitativa, porque isso só você precisa ver milhões de fake news para poder fazer esse tipo de análise. Então, uma maneira, óbvio, eu acabo de falar sobre as fontes. Então, uma maneira de saber que uma notícia muito provavelmente não é muito confiável é quando não tem fontes, ou quando as fontes são muito problemáticas. Então, mas o grande problema é que a maioria das pessoas que estão lendo fake news, por exemplo, nas redes sociais, essas pessoas elas não têm a possibilidade de pesquisar as fontes desses textos, então, e não tem na estrutura, isso também para mim é uma coisa fundamental para conhecer, se tem, por exemplo, nas estruturas semânticas do discurso, uma maneira de descobrir se uma notícia é falsa, fake ou não. Eu simplesmente, se eu soubesse sobre isso, provavelmente seria muito rico, porque eu poderia vender para Facebook, etc. Então, obviamente, eu não sei como fazer isso, e só posso, como recomendação prática, se pessoas querem saber, é procurar as fontes dos textos e ver se são instituições confiáveis. Mas isso também não basta, porque a gente pode dizer, por exemplo, no Brasil, eu li isso, por exemplo, a fonte dessa notícia é jornal por exemplo, é Folha de São Paulo, como o jornal mais de elite no Brasil. Mas isso quer dizer que, por exemplo, muitas notícias da Folha de São Paulo são totalmente confiáveis. Eu dou um exemplo muito concreto. Eu trabalhei anos sobre o racismo na imprensa. Também um dos meus livros em inglês, um livro de 91 que se chama Racism in the Press, é uma análise sistemática da imprensa na Holanda e na Inglaterra sobre situações étnicas, como, por exemplo, ações da polícia contra jovens negros na Inglaterra, etc., etc. E os jornais oficiais na Inglaterra, e sobretudo, por exemplo, os tabloides como The Sun e Daily Mail, a maneira que no jornal oficial se escrevia sobre as pessoas negras era tão racista e tão negativa, e um viés tão em favor das polícias brancas, etc., que eu diria que também as redes sociais, às vezes, não são tão piores que o jornal oficial. E eu acabo de mencionar precisamente que nos jornais oficiais e formais do Brasil havia muitos temas que simplesmente quase nunca, temas que simplesmente são importantes, mas eles não falam. E eu fiz, como alguns de vocês talvez sabem, um artigo em inglês sobre a manipulação dos leitores do Globo
no impeachment da Dilma. Então, eu mostrei como sistematicamente nos editoriais do Globo havia um ataque sistemático contra Dilma, contra Lula, contra PT, e precisamente seguindo mais ou menos as regras que agora, através da Intercept, a gente sabe que, por exemplo, Moro estava acusando eles e também enviando essas dúvidas que ele tem, ou suspeitos que ele tem, enviando para os jornais. Então, havia lá toda uma conspiração e manipulação da mídia, e essa mídia, da mesma maneira, manipulando os leitores e leitoras. Então, a gente não pode simplesmente dizer, esses são jornais oficiais e por isso a gente pode confiar. Não. Uma análise crítica do discurso tem que ser crítico para qualquer tipo de discurso público. Então, para resumir outra vez, eu, como analista crítico do discurso, eu não tenho método para distinguir uma notícia verdadeira de uma notícia falsa ou fake news, porque, em princípio, uma boa mentira não tem outra estrutura que a verdade. Muito obrigada, professor Theo. Em algumas perguntas que o pessoal fez, por exemplo, Mariana, ela tinha perguntado sobre essa questão das mídias também, como que a gente tem uma das nossas assistentes aqui, né, ela chama Mariana Silva. Ela é mestranda da Universidade Federal de Viçosa e ela queria continuar nessa linha sobre a questão da validação da mídia que vai falar a notícia. Então, ela pergunta, eu gostaria de saber com o senhor se num contexto de aversão à produção da mídia de referência, Globo, Estado, Folha, etc., em que os cidadãos não credibilizam o texto dessas origens. Como é possível, através da análise crítica do discurso, apresentar propostas para desconstruir esse discurso, que começou há bastante tempo? Então, para improvisar neste momento não seria justo. Então, porque eu deveria ver bem que tipo de discursos são, quantos são, que estruturas, etc. Então, para mencionar uma coisa prática, então a gente pode, claro, reunir um corpus de 100 ou 1000 textos de um jornal e ver primeiro quantitativamente de que se fala, que tipo de palavras estão usando, por exemplo, e que tipo de palavras são mais frequentes, menos frequentes. Isso é a coisa mais fácil. E isso dá alguma ideia também sobre os temas mais importantes. E então, depois de fazer essa análise mais quantitativa da frequência das palavras que vão juntos, o que chamam de colocações na linguística do corpus, para a análise crítica de discurso mais qualitativa, não tem uma maneira de fazer as coisas. Então, eu, em geral diria começar com as coisas que são as mais fáceis e mais óbvias. Por exemplo, os temas. Quais são os temas mais importantes de que o jornal fala? Por exemplo, se ou não a gente vai ter uma vacina dentro de tanto tempo. Claro, agora os temas dominantes que eu acabo de mencionar eram precisamente os números que já falei, quantas pessoas doentes e mortos, as consequências sociais, formas e sintomas da doença, tipo de prevenção, como máscaras, luvas, etc. Através das políticas locais e nacionais, protestas e responsabilidade. São os temas que eu estava observando nos últimos dias na imprensa no Brasil. Esses são temas dominantes. E por isso também, imediatamente depois de fazer esse tipo de análise temática, que é mais, nos termos formais, se chama as macroestruturas semânticas, mas na vida cotidiana a gente fala de temas,
ou de tópicos. Agora, uma vez que a gente faz essa coisa, a gente, como análise crítica de discurso, a gente pode fazer o que eu acabo de mencionar. Quais são os temas que a gente precisamente não fala, mas que são importantes também para as pessoas saber. Se uma das objetivos da imprensa é informar o público, e sobretudo informar o público sobre uma coisa tão importante como uma pandemia, e para evitar a próxima vez, se tem outra pandemia, como se proteger, não só com medicamentos, com vacina, ou com luvas, ou com máscaras, mas também com proteger contra a política, que é uma política perigosa, como escolher pessoas que são mais responsáveis. Então, esse tipo de tema e muitas outras que têm a ver com análise mais, leitura mais crítica da cobertura seria importante. Mas isso são os temas. E depois a gente pode ver também coisas mais, sobretudo de pessoas que trabalham sobre linguagem, linguistas. Então, olhar também o tipo de metáforas que isso usa. E por que essas metáforas? Porque tal e tal metáfora está construindo como um frame, um marco na cabeça de perigos. Então, quais são os inimigos nesse momento do povo? Todas essas coisas também a gente pode fazer através de uma análise qualitativa das metáforas, do léxico. Também já mencionei, analisar sistematicamente quem são as fontes. Então, não tem uma maneira de fazer, e depende muito, depois de ver 10, 20, ou 50, ou 100 artigos do jornal, ou vários jornais, você vai observar algumas coisas que estão se repetindo. E isso faz a análise de discurso que, neste momento, porque eu não fiz, posso só especular. Então, só sei um pouco agora sobre os temas, porque isso é fácil para ver. Mas sobre a análise mais micro, neste momento não tenho uma resposta, desculpa. Bom, professor, eu agradeço. O Fernando tinha feito uma pergunta sobre metodologia que a gente tinha separado, mas com essa resposta a gente entende que já está respondido. A gente quer agradecer muito a participação do pessoal pelo Facebook, tem muitas perguntas chegando, e algumas que estão chegando bastante sobre a questão da polarização. Sobre? Então, a gente tem, por exemplo, a Marcela Cristiane, polarização. A Marcela Cristiane pergunta, professor, como você vê aqui no Brasil a polarização que ocorre entre os que se dizem bolsonaristas e anti-Bolsonaro, e ao mesmo tempo aqueles que defendem o isolamento e os que defendem o fim do isolamento em pleno ápice da pandemia? A Conceição, também, professor, que você tinha perguntado sobre as perguntas dela, ela também vem nesse sentido da polarização, tá? Eu vou juntar uma pergunta na outra. Primeiro ela começa, né, obrigado, professor, tem uma excelente explanação. Vivemos em um país polarizado, e nem todos compreendem que interessa ao governo manter as coisas como estão. Além disso, o governo brasileiro procura deixar claro que ele mantém o poder, passando por cima de diversas instituições. Mas isso é tão complicado porque temos apoiadores do governo que só assistem a um determinado canal de TV, por questões religiosas, e nisso só se informam por meio da mídia que está alinhada ao discurso bolsonarista. O que fazer? Sei que é complicada a resposta. Eu tenho que dizer que também porque o som da comunicação é péssimo, agora eu não compreendi a metade do que você estava dizendo, desculpa. Também falta de conhecimento também do português, mas o som, a comunicação é péssima. Você pode repetir uma pergunta em poucas palavras, desculpa. Sim. E falando muito claramente e devagar, porque aqui o som é terrível. Sim, a conexão às vezes fica ruim aqui em Barcelona. A Marcela Cristiane, ela perguntou da questão da polarização que ocorre entre bolsonaristas e anti-Bolsonaro. Claro. E, ao mesmo tempo, aqueles que defendem o isolamento
e os que defendem o fim do isolamento em pleno ápice da pandemia. Como que o senhor vê essas questões de polarização? Sim, então isso é típico. Isso, inclusive, acontece aqui na Espanha entre, por exemplo, um primeiro-ministro socialista que a gente tem contra a extrema-direita. Lá também tem polarização, muitas pessoas também atacando ele sobre o confinamento, que, por exemplo, porque tantas restrições. Então, isso acontece de todos os lados, também Inglaterra e Estados Unidos. Então, essa polarização no Brasil é muito forte. É claro, entre bolsonaristas, que ainda têm bastante apoio em muitos lugares, não se acha que até 30% ou mais, e as pessoas agora também as últimas pesquisas estou vendo, no Brasil tem pelo menos 50% das pessoas muito críticas de Bolsonaro. Isso já existia antes, mas agora com o vírus, quando todo mundo é muito inseguro e que precisamente está esperando de liderança, é que ele obviamente não está dando, e também as pessoas que ele está nomeando, ministros, militares, outras pessoas que não são exatamente especialistas. Então, claro que tem aqui uma polarização. Então, isso é normal. Em qualquer tipo de política, qualquer tipo de debate, se tem uma crise como agora, também faz mais de 10 anos com a crise econômica aqui na Espanha, com 2008, e no resto do mundo também, essa polarização é normal. Então, essa polarização é tipicamente polarização ideológica entre nós e eles, que é típico de qualquer ideologia. Então, bem, para pessoas leitores, leitoras, então, ouvindo e olhando isso no jornal, na televisão, nas redes sociais, então, para muitas pessoas é muito difícil fazer uma decisão a quem seguir, quem acreditar, quem... Bom, então, a única coisa que a gente poderia esperar que precisamente os jornais, os discursos mais responsáveis, não só, como já falei, não só estão constantemente acusando um presidente a se contribuir a mais polarização, mas simplesmente não dá a palavra, o que também às vezes estava pensando com Trump nos Estados Unidos, e acabo de mencionar aqui também, porque tem tanta notícia sobre Trump, quando a melhor maneira de criticar ele é simplesmente ignorar ele uma semana inteira, que ele não pode aparecer constantemente nas notícias. Então, as pessoas não, então ele vai falar no Fox News, então ele... Eu acho que às vezes seria importante dos jornalistas de não deixar falar as pessoas que só estão contribuindo a esse tipo de polarização entre uma maneira de atacar e contra-atacar esse tipo de hate speech, que é muito comum, mas só de uma maneira de mitigar um pouco o discurso público e só favorizar discursos de pessoas que são especialistas, por um lado, mas também que pessoas que têm experiência cotidiana, mais pessoas que têm experiência com a doença, mais pessoas que contam como funciona na família, mais pessoas que contam como, por exemplo, a doença funciona na favela ou onde tem pessoas pobres. Isso não são necessariamente textos polarizados, então tem maneira de escolher quem fala na imprensa. E isso não necessariamente tem que ser um discurso de polarização. Isso não quer dizer que a gente não tem que criticar nos jornais todos os abusos de poder de pessoas que têm poder, desde o presidente até em outras situações, mas isso também pode ser mais de uma maneira prática e técnica e não necessariamente uma coisa
com uma polarização muito emocional. Mas isso é só uma primeira reação à pergunta. Bom, muito obrigada, professor. O Tiago Felinto, ele perguntou que em um dos livros sobre análise do discurso, Dominique Manguinot fala sobre a questão do perfil ideológico do analista do discurso, que é um elemento-chave para a validade da sua análise. Aí ele pôs uma citação: um racista não poderia ser um bom analista crítico do racismo. E a pergunta dele: como o analista do discurso pode se formar politicamente e ideologicamente para ser capaz de produzir uma análise pertinente? Bom, isso é uma pergunta muito comum, não só agora para a coisa da pandemia, mas em geral também, se ou não pessoas fazendo análise de discurso podem ser objetivamente analisando o que está dizendo. Então, para nós, a análise crítica do discurso, isso é uma coisa que a gente constantemente está pensando. A conclusão é que é claro que a gente também, como analista de discurso, como qualquer cidadão, tem que tomar uma posição. Então, como eu estou analisando, por exemplo, sistematicamente discursos racistas, eu faço isso. A minha motivação primeira para fazer isso é também porque eu acho ruim esses discursos racistas, porque eu sei que grande parte do racismo, a desigualdade social, a opressão, discriminação vem através do discurso público. E porque eu sei essas coisas e eu sou muito crítico desse tipo de discurso. Isso é para mim como cidadão ou membro do movimento social antirracista. Mas, como pesquisador, isso não basta. A gente não precisa só uma boa reação, estar com raiva ou crítica dessa situação. Você também tem uma tarefa de analisar sistematicamente. Então, lá, você tem métodos sistemáticos, você explica, olha, vamos mirar se eu estou em favor ou não em favor, vamos fazer esse tipo de frequência das palavras, metáforas, análises temáticas e muitas outras coisas. Mas aqui são meus métodos, aqui são meus dados, aqui eu posso comprovar que tal e tal coisa acontece. Por exemplo, na imprensa, na Holanda ou na Inglaterra, ou como na Espanha ou na América Latina, tal e tal coisa é sistemática para a maneira de falar sobre imigrantes, sobre minorias, sobre refugiados, etc. Isso, na teoria e nos métodos, a gente pode justificar a tipo de análise que a gente tem, mas a motivação de fazer esse tipo de análise pode ser, tem que ver com a ideologia das pessoas também, dos científicos também tem. E um científico diz que ele ou ela não tem ideologia, está mentindo, porque então ele ou ela não sabe o que é ideologia. Qualquer grupo tem um tipo de ideologia, então a gente não pode esconder se a gente é racista ou antirracista. E isso também é um tema muito importante, não só para estudos, por exemplo, sobre racismo, imigração, minorias, mas também é um tema que também mulheres feministas já estão falando sobre o tema desde muitos anos. Se uma mulher feminista pode fazer uma análise sistemática, objetiva, de forma a discriminação de gênero. Então, a mesma coisa, a motivação de fazer essa coisa é muito importante. Então, para participar num movimento social como, por exemplo, o feminismo, a participação também como cidadã ou como pesquisadora, mas no momento que você faz o trabalho de científico, você usa esses métodos da mesma maneira que o médico faz análise sistemática de uma doença, se a pessoa que ele está observando é uma pessoa de esquerda ou direita, tem esses métodos gerais que cada científico tem que aplicar para ter uma observação sistemática. Então,
não negar que a gente tem ideologia e não negar que a gente tem um viés, uma perspectiva, mas no momento que a gente analisa, você tem que provar o que você está dizendo. Muito bom, professor. A Bianca Guedes, ela gostaria que o senhor falasse sobre a formação dos jornalistas. Sobre quê? Formação crítica, formação dos jornalistas que escrevem as notícias. Sim. Isso é um tema muito importante. Isso eu publiquei uma vez um artigo que a maioria de vocês não conhece, porque foi um artigo que eu publiquei aqui só no lugar na universidade. E eu acho que nem está na minha página de internet. Então, aliás, para pessoas que ainda não sabem, a página de internet meu é simplesmente discursos, plural discursos.org, organização. Ou em inglês, melhor, discourses.org. Então, lá tem um artigo que eu fiz uma vez uma pesquisa sobre a formação de jornalistas no mundo. Eu queria saber que pessoas que fazem uma formação como jornalista no mundo, que tipo de conhecimento especializado eles têm, por exemplo, sobre imigração, sobre racismo. Então, a coisa interessante foi que, comparando os melhores programas de comunicação social no mundo, na Austrália, na Europa, Estados Unidos, Canadá, muitos países, e não havia nenhum país, nenhuma universidade que no programa de comunicação tinha um curso sobre racismo na imprensa, ou racismo discursivo de jornalismo. Nenhum. Então, havia algumas, sim, sobre, por exemplo, feminismo na imprensa, ou talvez discurso ou mídia e jornalismo e gênero, mas especificamente sobre questões de racismo, antirracismo e a imprensa quase não tem formação de jornalistas no mundo. E isso não me estranha, porque sempre quando eu analisei muito na minha vida, sobretudo desde os anos 80, já na Holanda e depois também na Espanha, América Latina e no Brasil também, li e analisei muitos artigos sobre imigração, minorias. Agora também um novo programa, um outro projeto, estou trabalhando sobre também como se fala no discurso público sobre refugiados, também muito importante. Então, em geral, na formação dos jornalistas, tem muito pouco experiência com uma formação específica sobre racismo, antirracismo. Então, isso explica também muitas dessas coisas de ignorância nesses textos. Professor, em relação ao nosso tempo, então, eu vou fazer uma última pergunta, que o Lailton Duarte, no Facebook, ele pediu para o senhor falar sobre os mecanismos de aforização nas notícias. E aí a gente poderia também falar de normalização, aforização. Se puder falar um pouquinho desses mecanismos que as notícias usam. Sobre a formação, sobretudo se lá tem estudantes ou professores de comunicação, eles e elas sabem muito bem como se constrói as notícias. A maioria de vocês sabe também em outras áreas da universidade, sobre isso também em livros clássicos desde os anos 70, 80, sobre Deciding What's News, um livro muito famoso, outro livro também muito importante, se chama Making News, e outros livros mais, isso é nos Estados Unidos, mas também na Europa e também no Brasil. Tem agora muitos livros e muitos artigos sobre quais são os métodos, as práticas de como construir notícias e como. Então, a gente, por exemplo, eu, como analista de discurso, o que a mim me interessa muito é que a maioria
das notícias que se constroem, por exemplo, na televisão ou no jornal, se basa sobre outros discursos. A maioria dos jornalistas não estão observando a realidade mesma. Por exemplo, quase todas as notícias agora sobre o vírus no Brasil não tem a ver com experiências mesmas dos jornalistas, mas são discursos, textos que eles e elas têm para construir sua notícia. Então, primeira observação minha crítica sobre a formação dos discursos no jornal é que a maioria desses discursos também tem uma base do discurso e não da experiência direta dos jornalistas. Então, isso quer dizer que já tem uma coisa entre o texto do jornal e o texto e o evento mesmo, já tem outro discurso. E esse discurso que os jornalistas estão usando também são uma interpretação da realidade, não diretamente a realidade. Então, o que a maioria dos jornalistas tem, é também um discurso. E a confiabilidade, a verdade e plausibilidade desses discursos também é muito importante. Então, não tem questão de escolher tal e tal tema ou tal e tal evento na realidade que a gente vai observar, porque tem tantos eventos, agora também com a pandemia, para cobrir, que o jornalista não saberia que coisa escolher. Então, que coisa da realidade, agora também na pandemia, que tipo de evento é relevante para o jornalista? São os eventos sobre que ele ou ela tem discursos que estão chegando no jornal. Então, pode ser jornal, por exemplo, de coisas internacionais, eles estão também lendo, talvez, The Guardian, Inglaterra, New York Times, Estados Unidos, a BBC, então são mídias internacionais, etc. Mas, em princípio, a coisa muito importante é o que a gente lê sobre a pandemia, o que os jornalistas estão construindo também são discursos que eles e elas têm. Isso é muito importante. Então, a base não é evento real, é a decisão de que coisa cobrir ou não cobrir, mas que textos usar ou não usar como fontes para as notícias. Isso é muito importante. Em princípio, na formação dos jornalistas, eles e elas sabem, mas isso acontece que a gente muitas vezes esquece. Se fala sobre se o discurso é objetivo ou não objetivo. O discurso, por definição, nunca é objetivo, porque sempre é uma descrição da realidade e essa vez também através dos outros discursos. Nesse livro muito importante que dos anos 70 já, que chama Making News, de uma socióloga norte-americana, muito importante, que vocês todos podem encontrar no Google, Making News, um livro de 78, e elas mostram que esses discursos que os jornalistas estão usando para fazer suas notícias, também eles vão procurar em instituições fixas. Tem uma ronda diária para, por exemplo, ir para a polícia, para ir para, agora, por exemplo, os hospitais, ou, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística, IBGE. Então, para ter cada dia bastante notícia para preencher o jornal, jornalistas procuram discursos que são a fonte para suas notícias, numas instituições em que eles sabem que a cada dia eles vão ter bastante discursos. O governo, então eles vão Brasília, por aí eles têm correspondente em Brasília, internacional, etc. E por isso também, porque as pessoas estão lá, você vai encontrar cada dia outro texto sobre Bolsonaro, porque lá em Brasília
tem precisamente um jornalista que está notando e copiando o que ele vai encontrar lá. Então, tem uma estratégia de sociologia cotidiana de como se faz a constituição das notícias. Para repetir de novo, as notícias têm como base não sempre a realidade, mas outros discursos. Esses outros discursos a gente procura nas instituições em que os jornalistas sabem que normalmente tem esse tipo de discurso. E esses vieses que a gente tem no jornal vem disso. E eu não falei muito sobre as redes sociais, então vocês estão no Facebook, etc. Mas também as pesquisas que eu vi de meus próprios estudantes de doutorado, fazendo análise de Facebook, grande parte dessas redes sociais não são discursos originais de observações, etc., mas também muitos deles são comentários sobre discursos que já estão circulando, por exemplo, na mídia. Então, o que é um viés que já existe na mídia, esse viés se produz, reproduz também depois nas redes sociais. As redes sociais também, grande parte, são comentários precisamente sobre posts que existem, por exemplo, no Facebook, Twitter, etc. Então, outra vez, como analista de discurso, a gente tem que analisar sistematicamente essa sequência dos textos, comentando sobre textos, etc. E sabemos também de uma psicologia social muito velha, um psicólogo social em Inglaterra que no princípio do século XX faz trabalho de como as pessoas contam histórias que eles estão ouvindo para outras pessoas. Esse psicólogo famoso se chama Bartlett, também a base de psicologia cognitiva muito importante. Ele e outras pessoas estavam mostrando que precisamente se você vai um experimento, também vocês na casa ou na universidade podem fazer um momento que a gente pode se reunir de novo, você conta uma história de uma pessoa um círculo de 20 pessoas. E você vai controlar a história que ao final a última pessoa está reproduzindo, que é muito diferente da história original. Então, Bartlett mostrou que também esses esquemas, como ele falou, podem se adaptar às pessoas. Ele mostrou que depende da cultura das pessoas, seus conhecimentos e também, para mim, as ideologias, está formando e reformando e malformando o discurso original de uma maneira consistente com o conhecimento cultural ou ideologia que a gente tem. Então, isso também seria, e seguramente tem experimentos que eu não conheço, de como, por exemplo, os discursos estão circulando no Facebook, lendo os textos sobre textos, e isso também tem a ver com não só a formação dos jornalistas, mas também todo o processo de circulação dos discursos nas redes sociais, e não só os discursos, porque para mim constantemente isso estou enfatizando, para mim muito importante não só o discurso, mas também a cabeça, a cognição pessoal, a cognição social. Não é só uma questão de discurso que está circulando, mas também os conhecimentos, as atitudes, normas, valores e ideologias. Então, não tem discurso sem essa base de conhecimento. Então, o que para mim é muito importante, precisamente, é a relação entre discurso, por um lado, por outro lado, o que acontece aqui na cabeça, conhecimentos, atitudes, ideologia, normas, valores, em geral, crenças, e a relação desses dois com a situação social. Esse triângulo entre discurso e cognição e sociedade é fundamental para analisar. O discurso é parte da sociedade, está expressando as cognições das pessoas, dos grupos que também são parte da sociedade. Essa estrutura entre discurso que está manifestando o que as pessoas sabem ou querem dizer, as suas opiniões, como pessoas na sociedade. Essa relação é fundamental para compreender essas redes sociais e o que agora está acontecendo com a cobertura do discurso público sobre a pandemia.
Mas agora já estamos dando aula e eu queria só responder uma pergunta. Professor, muito obrigada. Essa última resposta, ela veio muito de encontro com outros questionamentos que o pessoal estava fazendo, tanto aqui no Meet quanto no Facebook. Então, a gente queria agradecer a participação de todo mundo. Eu acho que todas as questões foram contempladas, as que estavam faltando com essa última resposta foram muito bem contempladas. E antes de encerrar, só agradecendo de novo a participação do pessoal que está assistindo pelo Facebook, a gente queria divulgar um comentário da professora Viviane Rezende, que ela está lá no Face, se vocês entrarem, tem o comentário dela, tá? Porque daí tem o e-mail dela certinho, mas eu vou ler aqui para vocês. Ela fala que ela também gostaria de divulgar o início de um projeto integrado de pesquisa coordenado no LABEC, que é o Laboratório de Estudos Críticos do Discurso da UNB, sobre coberturas da mídia de massa da pandemia. Se outros grupos quiserem integrar a iniciativa de forma coordenada, podem escrever para a Viviane Rezende no e-mail dela, que ela divulga, melo, um L só, @gmail.com. Professor, agradecer muito a participação, a fala, que foi maravilhosa, a gente recebeu vários elogios, vários comentários. E para mim é um prazer e também uma honra, e como sempre falo também aqui também, se as pessoas estão trabalhando especificamente sobre o tema, análise e discurso dos discursos da pandemia, então sempre podem me enviar. Então, não posso responder sempre a todo mundo, mas em princípio, se as pessoas o correio eletrônico meu está na minha página web também, então se eles estão trabalhando sobre esse tema especificamente, podem me enviar a mim, eu posso compartilhar com minhas colegas no Brasil também, quando pessoas me escrevem, olha, você conhece um trabalho, por exemplo, sobre a pandemia e discurso. Então, se vocês me estão mandando, por exemplo, referências a trabalhos que se fazem no Brasil, para mim e meus estudantes e minhas estudantes aqui em Barcelona, seria muito importante poder comunicar esse tipo de conhecimento. Então, vocês sempre podem comunicar comigo e, em princípio, sempre estou respondendo aos correios que você quer enviar. Você só procura minha página web em discursos.org, onde está também um correio eletrônico, e também, como também você já falou, no Brasil mesmo, tem minha colega Viviane Rezende, na UNB, que é especialista desde muitos anos na análise crítica de discurso e, sobretudo, a questão da exclusão, pessoas da rua, e outros temas muito importantes da análise social do discurso. Ela e suas colegas, estudantes, também sobre esse tema no Brasil, sabem muito mais do que eu. Nada mais, outra vez, foi um prazer falar com vocês e também estou, nada mais que as perguntas, estou sempre aprendendo e desculpa que neste momento não tinha resultados de pesquisa para mostrar, porque em poucas semanas eu não posso fazer uma pesquisa muito séria. Estou trabalhando sobre um projeto novo que tem a ver com movimento social, discurso e cognição, e o exemplo que quero usar lá nesse livro, que serão vários anos ainda, é precisamente os discursos sobre os refugiados na Europa, e sobretudo discursos em favor dos refugiados. Então, igual como o discurso antirracista desse livro, último livro que também espero será publicado no Brasil, sobre o discurso antirracista no Brasil, agora esse livro novo, que será anos para preparar, será sobre refugiados. Então, nada mais que repetir, muito obrigado e boa tarde.
Muito obrigada, professor. Eu vou passar a palavra agora para a Tamires, para ela fazer o encerramento. Tá bom? Sim. Oi. Estamos ouvindo. Eu gostaria de agradecer primeiro ao professor, né, novamente pela disponibilidade em falar com a gente. Foi uma grande alegria. Foi uma grande alegria contar com essa maravilhosa live aqui dentro da casa de qualquer um, do escritório, de todo mundo que está aí no seu cantinho, isolado, né? Ter essa fala, essa prestigiosa fala, foi um abraço quentinho no nosso coração, né? De pesquisador, de linguista, de analista do discurso. Então, eu gostaria muito de agradecer. Eu queria também agradecer ao professor Roberto Baronas, que é quem idealizou todo esse conjunto de lives e lidera o nosso grupo LEDIM, né, que está promovendo essas lives, junto aí com... Para mim também, abraço para ele. Oi, professor. Professor? Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. A gente talvez um dia se vá ver no Brasil. Ok. E um abraço especial para o pessoal do Facebook que nos acompanhou. Obrigado. E pôde tornar essa live mais democrática, aumentou o número de acessos, muitas pessoas assistiram por lá, enviaram perguntas, a gente viu, nem todas as perguntas puderam ser respondidas por conta do tempo, né? A gente tem aqui um cronograma, mas eu tenho certeza que, de repente, a gente arruma um outro modo de se comunicar e responder essas perguntas um dia, seja por meio de um texto, né, de um questionamento. A gente pode enviar essas perguntas ao professor depois. Vocês podem reunir essas perguntas, em vez de ter comunicação com 100 pessoas, você pode reunir essas perguntas e enviar como um documento para mim. E talvez eu possa, então, isolar algumas perguntas e responder a eles, para não responder a tantas pessoas de uma vez. Ótimo. Agradeço a abertura para a gente poder fazer isso. Tudo bem? Agora eu tenho que sair. Sim. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.